Olá, gente. Boa noite. Vamos explorar um tema fascinante hoje. E é um tema que eu amo muito, né? Tanto por conta da terapia e tanto por conta da importância desse assunto, que é o que diz realmente esse tema dos nossos sonhos, né? Os sonhos noturnos que a gente tem quando a gente vai dormir, quando a gente se prepara para o sonho, quando a gente recebe informações. Então, esse é um tema que está sendo muito difundido aí, e é importante a gente abrir o nosso panorama para a gente, né? Então, os sonhos, eles são uma janela para o nosso inconsciente, né? E, e eles podem revelar muitas coisas sobre as nossas emoções, desejos e até mesmo a nossa jornada espiritual, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Nelis Escobar, eu sou terapeuta integrativa, pós-graduanda em psicologia transpessoal e também professora do curso de leitura védica de mão. Então, eu vim trazer aqui uma citação de Carl Jung. Carl Jung, ele é um pesquisador, ele é um psicólogo, ele fez também faculdade de medicina, e ele é um dos precursores, né, uma das pessoas que a gente bebe da fonte na psicologia transpessoal. E aí eu trouxe aqui uma fonte, uma citação dele, vamos lá. Dentro de cada um de nós há um outro que não conhecemos. Ele fala conosco por meio de sonhos. Carl Jung. Então, vocês podem perceber, né, como que Jung fala de funções da nossa psique, que o sonho vem trazer isso de maneira muito palpável. Então, sempre quando a gente vai tratar em terapia, é importante a gente englobar os sonhos. Então, ou no começo ou no final da terapia, para assim a gente desvelar o que o nosso inconsciente está interpretando da nossa vida. Mesmo se forem sonhos bizarros, sonhos esquisitíssimos, a gente precisa englobar isso também na nossa análise. Então, Carl Jung ele engloba três facetas três funções principais para os nossos sonhos, né? Carl Jung, para quem não conhece, ele vem aí desde 1971 já trazendo essa perspectiva, né? Então, ele vem trazendo uma importante função do sonho, que é uma função compensadora. Então, o inconsciente acrescenta a situação consciente. Então, é como a gente entendendo a nossa realidade, e aí a gente engloba coisas, né? Elementos que no estado de vigília, no estado de atenção, a gente não alcança esse nível de consciência, né? Essa autorregulação psíquica. O que é autorregulação psíquica? A nossa psique também precisa de limpeza, porque hora ou outra a gente vai na rua, a gente vê uma pessoa ou um xingamento. Aí do nada a gente passa por uma avenida que tem, não sei, um local de meditação. E aí você vê já outro impulso, outro estímulo, outros gatilhos, coisas que vão aí, parece que bagunçando tudo a sua psique. E obviamente a gente pode levar isso para o nosso sonho, né? Automaticamente, né? Então isso que é a autorregulação psíquica. Então, o sonho, ele também, uma das funções dele é essa limpeza, retroalimentando, assim, a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar. Então, a segunda função é a prospectiva. O que é isso? É como uma antecipação. Então, a gente vai fazer um concurso público, a gente está hiper ansioso, ou está pensando muito em algo muito importante, um casamento, ou a mulher está grávida, ou a pessoa está de mudança. Eu, por exemplo, quando vim me mudar para Florianópolis, foi exatamente isso que aconteceu. Muitos sonhos, fazendo essa prospecção de como que seria. É exatamente isso que a prospecção vai trazer. Uma das questões, né, no sonho é exatamente a prospecção. Tá dando para me escutar? Coloca aqui no comentário se tá dando para escutar direitinho. Eu coloquei agora um microfone. Tá dando para escutar.
Então, essas futuras atividades que vem trazendo o consciente, né? É um exercício, o esboço, é tudo que vem trazer algo que vem no futuro. E acaba que é uma fusão de elementos, tanto do passado, do futuro, do presente. Qual que é a sua percepção disso, né? Então, o sonho ele vem trazer exatamente isso, essa função. Tá dando para me escutar? Ótimo. Então, a função, outra das funções também é a função redutora. O que é a função redutora do nosso sonho? Os sonhos eles vêm trazer esse lado que produz um efeito que tudo é menos preparatório, construtivo ou sintético. Tende a se desintegrar, inclusive, no nosso sonho, a se dissolver, depreciar, destruir. É algo que vem trazer, inclusive, um efeito, muitas vezes, que pode ser salutar e afeta ou não a atitude diante do que vai acontecer. O que é isso? Então, muitas das vezes a gente está num relacionamento ou está diante de uma situação no trabalho que o inconsciente ele precisa escapar. Então, isso no sonho ele vai acontecer. Então, ele vai distorcer a situação totalmente, vai se colocar por cima, ou num relacionamento abusivo, que está passando por uma situação abusiva, a pessoa ela vai se colocar agora como a dominante, ou como a abusiva. Inclusive, muitos dos sonhos podem demonstrar os nossos tipos de abuso, né? Por exemplo, quando a gente vem abordar um sonho que tem uma pessoa, por exemplo, tem um indivíduo que invade a sua casa. Esse indivíduo que invade a sua casa, sendo que é a sua casa, ele também vai falar sobre você. O sonho, a gente diz na psicologia transpessoal que é sempre sobre o sonhador. Então, por isso que a gente vem trazer todas as nossas esferas, tanto um lado sombrio, tanto um lado angelical, um lado divino. Então, por isso que os sonhos vêm trazer isso. Inclusive, para a cultura védica, o sonho tem muito peso. Tá? Então, o seu material, né, de conteúdo psíquico, ele é muito arcaico, ele vem bagunçado, ele vem completamente bagunçado. Isso é comum, tá? Muitas vezes a pessoa pensa, eu não quero analisar esse sonho, eu não quero trazer esse sonho, mas na verdade é esse sonho que vai estar com algo reprimido, que precisa tratar em terapia. Então é um registro completo, né, das fraquezas, das inquietações, inclusive das nossas pulsões da vida. Isso é importante, né, a gente englobar isso. Mas tem, inclusive, essa análise de adaptação do indivíduo. Então, quando a gente tem que ter muita maleabilidade na nossa vida, ou em um cenário que precisa de muita paciência, ou de um cenário muito assim, voltado a essas questões emocionais, o sonho ele vem trazer isso em arquétipos. E arquétipos são símbolos. São símbolos que podem ser de análise universal ou de análise individual. Então, isso pode trazer, inclusive, Carl Jung vem trazer isso, que é o inconsciente coletivo, ou pode ser também o inconsciente individual da pessoa. Que aí, né, claro, pode trazer isso de outras vidas, tem gente que já mexe com regressão. Então, o nosso inconsciente, ele é carregado de memórias. Memórias. As memórias são importantíssimas nesse assunto. Então, é uma experiência, o sonho, ele é uma experiência, né, que a gente tem de um campo onírico, né, que a gente se expressa nele também. Tem muita gente que tem sonhos conscientes, né, tem sonhos aí que se chamam sonhos lúcidos, né, que são sonhos que a gente consegue, a gente tem até um domínio do nosso ego, e nesses sonhos a gente consegue se expressar, se colocar. Inclusive, a gente pode continuar prestando serviço, tanto serviço amoroso ao próximo, ou serviço amoroso como instrumento divino, ou inclusive a gente continua. Segundo a cultura védica, o sonho ele também é um canal de karma. O que é karma? É a ação e a reação. Então, são as consequências. É a lei da natureza. Então, ela continua existindo, né? Então, no sonho, não é porque agora você fica parado, seu ego fica só assistindo, não.
você continua lá, você continua tendo mais ou menos ali traços de personalidade, e você fica talvez como observador, mas muitas das vezes você também pode agir, você escolhe agir ou não. Isso depende também do nível de consciência. Então, nesse encontro de hoje, a gente vai abordar tanto o quesito científico dos sonhos, a gente vai abordar também os objetivos e como a gente pode fazer o atendimento terapêutico voltados para os sonhos, e também a gente vai voltar na terceira etapa do nosso encontro, voltar com esse link, como fazer esse link, né? Como que a gente pode estudar mais os nossos sonhos, né? No módulo da pós-graduação, esse encontro foi fantástico. A gente falou sobre transtornos mentais e emergência espiritual, que com toda certeza eu vou falar aqui em outro encontro nosso aqui, porque é algo que precisa ser reelaborado dentro da gente, que é ver uma psicopatologia, confundir com uma pessoa que está passando por uma crise espiritual, que não é aí o que a gente fala que é esquizofrenia, ou enfim, várias síndromes que são muito. O pessoal joga diagnóstico para todo canto, né? Então não é essa a nossa intenção, tá? Então, enfim, a gente pode se expressar nos nossos sonhos, isso é importante, inclusive a gente tomar consciência dos nossos sonhos diariamente. Quem sabe pegar uma cadernetinha e escrever, né? Eu anoto todos os meus sonhos desde 2017. E sempre quando eu pego os sonhos há 3 meses atrás, há 5 meses, 6 meses, eu vejo a linha de raciocínio que vem dentro de mim. É algo que, se eu soubesse interpretar, a gente consegue muito bem elaborar a nossa vida de maneira mais guiada. Isso é fantástico. Na hora que a gente vai ver o sonho, normalmente a gente analisa ou vem observar, né, a gente vai se colocar como observador só dos arquétipos. Depois que a gente tem mais conteúdo, vários sonhos, vários meses acompanhando, aí a gente consegue entender a linha de raciocínio, né, ver a didática aí do sonho, né? Isso é muito bom. Isso é englobado dentro do atendimento que eu faço em terapia. Então, são vários arquétipos que a gente vai entender, e a gente também não vai entender os sonhos como, você sonha com cachorro e eu sonho com cachorro, é a mesma coisa. Na verdade, não é uma conta matemática. Esse é uma linha de raciocínio, uma metodologia que é simplista, né? Ela é simplória, ela vai diminuir a riqueza que tem dentro de um sonho. Igual eu comentei, tem os arquétipos que são universais e os arquétipos que são individuais. E é isso que a gente quer entender. A individualidade da pessoa dentro da sua psique. Olha aí que interessante, né? Você, o que vocês estão pensando aí? Me conta sonhos de vocês, arquétipos aí de sonhos, que aí a gente fala no finalzinho também, para a gente analisar um pouco dos arquétipos também, levar um pouco para a prática, né? Então, do ponto de vista da finalidade, né, das imagens oníricas que possuem próprio valor, é um trabalho terapêutico, é um trabalho contínuo e, inclusive, que vai beber muito da fonte de vários outros pensadores na psicologia, inclusive Freud também, né? Então, é um material que vai ser compreensível para cada um. Então, né, eu como terapeuta corroboro assim para essa evolução, né? Então, enfim, existem diversos estudos falando, né, que a gente passa mais ou menos 4 horas sonhando da nossa noite, tá? Isso corresponde a 8 anos da nossa vida sonhando. O que significa o sonhar? Porque tem muita gente que pensa que o sonhar é a noite inteira, mas na verdade não. O sonhar, ele vem ele acontece quando a gente está na fase do REM, né? Que o REM significa, o sono REM é quando a gente está movimentando os nossos olhos para os lados, tá? Isso, a terapia EMDR, ela fala muito sobre isso também, né? Porque a gente está ativando tanto o lado racional, que é o lado esquerdo do cérebro, e o emocional, que é o direito, é o contrário no cérebro, não sei se vocês conhecem essa parte. Então, quando os sonhos acontecem, que é no sonho REM, os sonhos vívidos vêm à tona, eles são cruciais isso acontecer, que inclusive vai englobar tanto os processos emocionais,
né? E os processos práticos, de ordem prática. Então, por isso que no sonho mistura tudo. E aí a gente vai entendendo isso, decodificando, aí a gente consegue entender muita coisa. Para a gente entender, inclusive, onde que está a saúde mental dessa pessoa, de acordo com os sonhos dela. Se a pessoa está tendo muitos sonhos perturbadores, de abusos, de roubos, violência, alguém aparecendo pelado na escola, né? Isso é muito comum. Outros sonhos de perseguição, enfim, vários tipos de violação. Aí a gente tem uma interpretação acerca do ego da pessoa envolvido também, né? Então, um estudo publicado numa revista que chama Natural Reviews Natural, de neurociência, ela vem falar exatamente desse sono REM, tá? Que tem um papel importantíssimo nesse processamento das memórias. Lembra que eu comentei das memórias? Que são importantíssimos canais de HD, um HD dentro da gente que vai regulando o nosso estresse. Então, no filme Divertidamente, a gente tem isso muito bem retratado, né? Que lá tem as bolinhas, eu não sei se vocês lembram das bolinhas, e tem um campo que são guardados as memórias, né? Então, algumas memórias, elas vão de fato sumindo, para a cultura védica, na verdade, não somem, tá? Mas eu acho que a retratação do filme foi muito bem-vinda em relação a entender quais são as memórias que a gente enaltece. Então, por exemplo, se tem uma roupa no seu armário que te lembra alguém que te fez muito mal, essa roupa, ela vai ser um arquétipo para você. Então, aquela roupa, o ideal é ser jogada fora. Então, tudo que a gente vem enaltecendo memórias negativas, isso vai reafirmar. Você vai estar endossando esses pensamentos, essas emoções, e assim a gente vai ficando desregulado. Então, para a gente ter sonhos mais positivos, regulados, significativos, ter maior conexão com os nossos sonhos, a gente tem que entender que o nosso pensamento ele está muito voltado a isso. Como que a gente vai mudar o nível de consciência dos nossos pensamentos que está na nossa mente? É exatamente escolhendo quais objetos, né, quais objetos de interação a gente vai ter. Então a gente vai escolher, por exemplo, se associar, estar sempre em conexão com lugares violentos, certamente a gente vai ter uma tendência a ter sonhos bem violentos. Isso é de ordem prática, mas isso também a gente demora muito para colocar na prática, né? Então, se a gente está em contato ou a gente está sempre tentando estar no momento presente, no momento presente, né? Quantas filosofias, quantos livros a gente pode demorar para descobrir o quão é importante a meditação, o mindfulness, né? O quão ele não é comprovado, inclusive para doenças crônicas, né? Então, isso é exatamente a higiene do sono. A higiene do sono vai trazer exatamente isso, tá? Que é essa importância. Então, segundo a própria psicologia analítica, que é do Carl Jung que eu vim trazer, os sonhos são uma forma de comunicação do inconsciente. Traz à tona tudo, né? E isso vem, inclusive, guiar o indivíduo no seu processo de individuação, né? Que é o seu desenvolvimento do seu self, assim chamado pela analítica. Agora, aqui na cultura védica, a gente vai chamar de alma diva, e a gente também pode entender que esse encontro com a alma não está somente lá. O céu espiritual, ou o nosso lar, independente da cultura, da crença, ele vai estar no aqui e no agora. A construção dele vai ser no aqui e no agora. Não é verdade? Não é dessa maneira que acontece com vocês? Eu imagino que sim, porque o processo de individuação é a gente se tornar cada vez mais a gente mesmo. Cada vez mais a gente mesmo. E esse a gente mesmo, ele não vem contaminado de eu acho que sou assim, ou eu acho que sou assim. Não são traços de personalidade somente banais, assim. Não, é algo muito mais profundo. A gente tem contato com a alma agora, a gente já está em outra esfera, tá? Então, quando eu comentei, né, sobre estado de consciência, quando a gente entende que para a gente ter sonhos positivos que nos guiam, que ajudam a nossa intuição,
a gente tem que começar exatamente agora, aqui. Estado de presença, cultivar assuntos espirituais, cultivar relacionamentos mais espiritualizados, entender também o valor da alimentação nesse momento, uma alimentação mais leve, frugal, né, de vegetais, à base de plantas. Então, o que são esses estados de consciência, né? Então, tem vários pensadores que vêm falar sobre estados de consciência, e um dos que eu gosto muito é o Weil, né? Ele apresenta uma classificação de estados de consciência, e o primeiro é o estado de consciência da vigília, que basicamente é esse que a gente está agora. Eu estou falando, estou prestando atenção, você está ouvindo, está prestando atenção. Então, uma pessoa saudável, né, isso inicia na hora que a gente acorda e na hora que a gente vai dormir. Esse é o estado de vigília. É o estado tradicional, né, que a gente realiza as atividades diárias, né, cozinhar, trabalhar, dar uma massagem, ir numa terapia. É uma hora que a gente está com as ondas beta, né, que é de 13 a 38, se eu não me engano, hertz. Né, um estado de consciência, enfim, né, diferente, assim. Então a gente vem trazer também o estado de consciência de sono, né? Que é exatamente ele que quando a gente deita e dorme, né? Que é o estado alfa. A gente já vem aí, ó, baixando os hertz, né? 9 a 12. Inclusive, alguns swamis, alguns monges, eles já, durante a meditação, eles conseguem alcançar essa frequência exatamente por conta da meditação. Ou aí a gente entrando num sono REM saudável, a gente já entra em teta, né? Que aí já é 4, 8 Hz, aí é bem baixinho, a pessoa respira profundo, bem longo, igual o bebê. Né? Quanto mais a gente percebe a saúde respiratória da pessoa, quanto mais longa é a respiração dela. Então, quando a gente está cansado, muito estressado, a gente respira pelo peito, né? E essa respiração pelo peito, ela vem trazer estados, inclusive o próprio cachorro, né? O cachorro, ele respira só pela boca. Então, a pessoa que ela está em meditação, ela respira muito profundo. Ela não enche somente o peito, mas ela é uma respiração diafragmática. A gente vem entrar em contato, inclusive, com a meditação da respiração holotrópica, né? Então, que nada mais é que que vem dos pranayamas da cultura védica também, né? Então, aí a gente vem entrar em contato, né? Que quando a gente está dormindo, esses movimentos dos olhos são exatamente o momento que a gente está em alfa ou em teta, né? Só para vocês entenderem o que seria isso. Então, o que o sonho, o sono profundo, que já é outro estado de consciência, aí a gente vai entrar em contato com pensamentos lentos, você está dominando mais o seu pensamento, que isso já é um estado de sono, quase que um sono consciente, né? Sonhos lúcidos, eles acontecem em teta. Então é nesse estado que os olhos eles ficam, né, profundos, né? E acaba ficando parado. O sono ele já não está assim, igual no sono REM, e ele já está parado. Ele já está em verdadeira paz, né? Ele já está entrando em contato com a paz suprema, já está entrando em outro estágio, né? E é nesse estágio que 95% dos nossos sonhos mais límpidos, mais calmos, aqueles sonhos premonitórios ou sonhos que são que você vê uma pessoa muito amada, que te reencontra, enfim, são estados de consciência do superconsciente, né? Que já é um estado que a gente chama isso de estado transpessoal, que é exatamente da psicologia transpessoal, que é um estado que a gente já está conectado com a gente, na cultura védica a gente vem falar do Aham Brahmasmi, né? Que é eu sou o Brahman, entendeu? Esse já é um nível avançadíssimo na consciência de Krishna, que é um estado que vem trazer que o indivíduo está desperto, entendendo que ele é parte fragmentária de Deus. Então já é algo muito elevado. Então a pessoa que está cultivando a vida espiritual dela, ela vai entender que ela vai ter que praticar, treinar a mente dela. Ela vai ter que domar, domesticar a, a mente dela. Isso é importantíssimo, né? Tendo a visão da realidade, né?
ela já está transcendendo a dualidade, o julgamento, ela já está num estado de profunda paz, né? Isso daí é o que a gente almeja também, né? Enfim, é o estado que a gente pode falar que os místicos, os sannyasis, que são pessoas renunciadas, os monges, eles estão, né? É onde a razão, ela se torna insuficiente. Ela chega até um limite. Então, por isso que eu sempre comento que a ciência ela vai chegar até um certo limite. E a partir daqui, a nossa mentalidade, isso já vai alcançar. É importante a gente entender que a alma ela tem alguns a alma o ser vivo, né, na verdade, o ser vivo ele é falho, então a gente não consegue enxergar muito longe, né, ele tem os sentidos imperfeitos, ele não consegue ouvir tão bem assim, ele toca uma coisa quando ele está vedado, ele não consegue entender o que é aquilo, aquela forma, né? Às vezes a gente vai experimentar alguma coisa e a gente fala, o que é isso aqui? Isso aqui é quiabo? O que é isso aqui? Isso aqui é salsinha? Né? Então, os sentidos são imperfeitos. A ciência, da mesma maneira, ela vai chegar até um limite, porque quem cria os instrumentos que a ciência tem para analisar, né, as provas científicas? Somos nós. Então, a gente que fez, o ser humano fez ali o telescópio, ele fez ali todos os artigos da ciência, somos nós que fazemos. Então, por isso que isso se torna insuficiente. A razão ela vai chegar até um limite, que é até o nosso limite, que é o limite de aonde chega. Então, é importante a gente entender isso. Como que os sonhos se comunicam com a gente? Como que vocês pensam nisso, assim? Como que você pode elaborar isso? Quero saber a sua opinião. Os sonhos, eles vão utilizar, obviamente, a linguagem simbólica, né? Que muitas vezes ela não é clara para a mente racional. Então, é por isso que é necessário sempre anotar e assim vendo como ele se comunica para você. Pode ser através de metáforas, linguagem, símbolos, arquétipos. Isso daí é necessário ver como que a pessoa está estruturada na vida dela, né? Isso é extremamente importante. Então, por isso que eu falei do inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? São regras normativas, é tudo que habita no campo do inconsciente, que é algo que não está claro, não está nítido para todo mundo. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, o feminino e o masculino, ou a gente está falando de sexismo. Então, o feminino e o masculino ele existe em todas as polaridades do universo inteiro. Mas aqui a gente vem entender no mundo material isso de um lado um pouco sexista. Então, por isso que entra o julgamento. Então, o inconsciente coletivo, ele é algo que habita em todos os campos, principalmente culturalmente. A gente tem que entender que culturalmente esse inconsciente coletivo também é diferente, mas a gente também tem um inconsciente universal, que aí a gente já entra no campo de energia. Então, por exemplo, quando a gente fala que o corpo fala, ele é um inconsciente universal, porque o corpo, ele fala para todas as culturas. O seu corpo, ele fala muito mais do que a sua própria boca, né? Então, por isso que, na verdade, é importante a gente estar sempre numa postura, é sempre bom a gente estar mantendo os pensamentos positivos, independente do caos que tá, né? Isso é importantíssimo. Então, um exemplo, assim, prático, né, é sonhar com uma casa que pode simbolizar um estado da sua psique, de abrigo, acolhimento, ai, que delícia, algo que vem englobando, algo que vem protegendo. E diferentes partes da sua casa pode refletir em diferentes áreas da vida. Então, isso que é importante a gente manter a atenção. Qual é a emoção que teve durante o sono, o sonho, como que foi dormir, para assim a gente entender, né? Então, tem vários arquétipos. A gente tem o arquétipo do sábio, o arquétipo do vilão, o arquétipo do herói. Então a gente vai entendendo quais são as figuras que estão sempre aparecendo. Ou aquela pessoa que está sempre fugindo no sono, nos sonhos. Isso é muito importante. Para entender qual que é a nossa realidade, né? Já aproveita, manda esse vídeo para aquela amiga que tem uns sonhos bizarros, que parecem bizarros, mas na verdade não são. Para aquela pessoa que adora esse tema, sonhos, né? Também é importante. Então,
Lembrando também, comentar isso, que é bom. Toda terça-feira, às 7h30, tá tendo encontro. E fica salvo, né, aqui no YouTube. E também eu sou aberta para temas, para falar sobre temas. Eu ainda vou trazer pessoas aqui para a gente englobar outros temas, isso é importante. Então, os sonhos, continuando, né? Os sonhos eles também têm aquele cunho de emoções intensas, né? Cenários dramáticos, para chamar nossa atenção para aspectos mal resolvidos na nossa vida cotidiana, né? Esses dias eu sonhei com água, muita água. Eu tenho sonhado com muita água. E a água também é um inconsciente coletivo. A água vem trazer emoções. Então, quando a gente sonha com inundações, mar, rios, são essas emoções que estão saindo e a gente está deixando isso acontecer. A gente está deixando fluir. Então, até que ponto que isso é saudável, até que ponto que isso não é saudável? Para as nossas emoções também não dominarem a gente. Só que as emoções são uma função da psique importantíssima, né? Então, como que isso se conecta com o trabalho terapêutico, né, na visão da transpessoal? Então, a gente vai pegar os sonhos, debruçar neles, eles são vistos como ferramentas de autoconhecimento profundo. Então, a gente vai integrar a nossa vida prática, esse dinamismo da nossa vida prática, e entender quais são os sinais que ou seres ascensionários, ou Deus, ou anjos estão querendo passar, ou inclusive até você mesmo. Né? Então, assim a gente consegue corroborar, a gente interpretar esses sonhos para entender essas questões do subconsciente, do inconsciente que vão impactando na sua vida diariamente. Isso é importantíssimo. Então, claro, né, a gente sabe que a ciência dos sonhos ela já está chamando atenção há muito tempo. A gente já tem diversos psicólogos, psiquiatras que vêm falar da natureza do sonho, né? Isso é importantíssimo. Então, a gente já tem pesquisas neurológicas avançadíssimas falando dessas questões, desse treinamento psicológico, para assim a gente conseguir pegar essa ferramenta do sonho para usar ela, utilizar ela, né? Isso é importante, né? Independente se a situação da vida é desafiadora, que eu imagino que todos nós estamos passando por situações assim. Mas como a gente lida com isso? Como que a gente vem trazer isso, né? Então, o nosso objetivo sempre é ver o sonho com o objetivo de ver ele com sonhos lúcidos. Ter sonhos lúcidos, sonhos mais conscientes, entende? Então, isso é muito comum na tradição espiritual, isso ganha poder ainda mais na psicologia transpessoal, isso é importantíssimo para a dimensão espiritual. Então, se você está curiosa, ficou curiosa em relação a se aprofundar um pouco mais profundamente nos sonhos, e inclusive quem não tem sonhos, uma coisa importantíssima de eu falar, tem gente que chega, né, na leitura védica de mão, antes, na completa, eu faço um atendimento que eu peço para a pessoa escrever os sonhos dela. Então, aí eu não faço terapia, não faço interpretação, porque isso leva um tempo de acompanhamento psicológico, né? E aí pergunta, muita gente fala, não tenho sonho, Anne, não tenho sonho, eu acordo, e aí eu pergunto, né? E como é que você acorda? Você acorda, tu faz o quê, né? A pessoa levanta, pega o celular, vai para banheiro, toma banho, comer. Então, a gente precisa dessa higiene para dormir e para acordar. Acordou, só olha pro teto, fica respirando. Coisa de 5 minutos, não precisa ser 10 minutos, amadas. Pode ser algo tranquilo. E aí sim levanta. Mesmo se não lembrar, fica lá um pouquinho. Mesma coisa na hora de dormir. A antroposofia fala que é bom a gente fazer do 0 aos 21, né? Fazer uma perspectiva de como que foi na hora que acordou até na hora de dormir. Chama retrospectiva. E para depois das pessoas que têm 21, a gente vai lembrar o que eu fiz antes de deitar nessa cama. Eu fui no banheiro, escovei os dentes. Antes, o que eu fiz antes de escovar o dente? Uma retrospectiva que a gente vai fazer ao contrário. Isso faz o quê? A gente está mexendo no nosso campo do pensar. A esfera do pensar. A gente tem 3 esferas, né? Pensar, sentir e querer. Esses são os objetivos da mente, né? Pensar, sentir e querer.
que acontece? A gente precisa ativar as memórias, e ainda mais as memórias positivas, para a gente ter um ego bem estruturado. Então, a gente fazendo isso, a gente vai estar, inclusive, fazendo uma ginástica cerebral, que inclusive já tem até comprovação científica acerca disso, que a ginástica cerebral é exatamente para trazer prevenção ao Alzheimer, prevenção a problemas também de sistema nervoso central. Isso é muito, muito importante também. Então, nesses meus atendimentos de terapia transpessoal, a gente consegue acompanhar, sim, você nesse processo no campo do onírico, além de abordar as questões pessoais, as questões de desafios psicológicos, ou as questões também de saúde mental. Então é isso, quero saber se alguém aqui falou de sonhos, tá? Pra gente comentar. Não se esquece também que se inscrever no canal do YouTube, Annelise Escobar, toda terça, 7h30. Eu tô aqui explorando assuntos de ciência, espiritualidade, autoconhecimento, para a gente se trabalhar junto, incluindo a cultura védica e a cultura ocidental também, para trazer essa conexão. Ciência e espiritualidade, elas nunca estiveram separadas, é só a consciência material que separou elas. Na verdade, a espiritualidade, ela sempre vai muito além. Então, quero saber aqui, a gente já falou sobre aspectos da manifestação dos sonhos, do inconsciente, a gente também falou da importância da psicologia transpessoal nesse cenário contemporâneo também, ela bebe da fonte de todas as outras psicologias. Então, a gente também discutiu, né, os valores, os dados científicos no papel do sol, e falamos também de Carl Jung, que vem trazer livros fantásticos sobre os sonhos, sou fã, amo mesmo, é algo muito importante. A cultura védica também, que vem elaborar os sonhos, né? Enfim, é uma troca muito importante. E eu espero você na próxima terça. Deixa eu ver se alguém